empresa privada de serviços de água e esgoto do Brasil e tem como principal foco você, o nosso cliente. Acesse brkambiental.com.br e se cadastre para receber novidades. BRK Ambiental, agora tudo ficou azul e estamos prontos para te atender. Muito mais que rádio. Educadora. A voz do povo, Ivan Schutzer. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. A voz do povo é a voz de Deus. Chegou a hora da verdade. Muito obrigado, amigos meus. Tudo de bom, felicidade. Então, né, 12:06, 12:06, eu já encerrei o A Voz do Povo de hoje, né, com a participação sempre brilhante e importante da doutora Priscila. Útil, né? E agora, útil. Estabeleço, eu não sei se hoje haverá um colóquio, se haverá um solilóquio com Caio Bortolan, que está chegando por aqui. Caio Bortolation, Caio Uncle Sam Bortolation, como vai você, Caio? Boa tarde, Bortolan? Ivan. Boa tarde para todo mundo que nos ouve e vê. A Educadora é Rádio com Imagem. Estamos ao vivo no educadora.am, no aplicativo que você baixa de graça na lojinha do seu celular. É o aplicativo do ícone vermelho, um E, um ponto em branco e o ícone é vermelho, fundo do ícone é vermelho. Também estamos ao vivo no Facebook. Você pode curtir e compartilhar a nossa transmissão. E também temos o canal da Educadora no YouTube, educadora.tv. Acho engraçado que alguém que fale todos os dias no rádio, a partir das 6 horas da manhã, e fala, hein? E fala, das 6 às 8 horas da manhã. Depois vem o programa do Robson Cabrini. Aí ele volta a falar 10h20 da manhã. E fala até o meio-dia. E tá dizendo que só eu que falo. Pobre de mim. Eu ancoro um programa que tem mais 3 pessoas comigo, mais a nossa repórter na rua, e só eu que falo. Tá bom. Então eu quero dizer o seguinte, não vou falar mais nada. Pode falar. Tive um chefe de redação Só uma vou vez, balançar a cabeça. Tive um chefe de redação uma vez que falava assim pra mim: olha aqui eu quero mais informação e menos verbalização, ele falava. Menos verbalização. Pô, irmão, não dá. O que eu mais sei fazer é verbalizar. Pô. Não dá. E também não dá pra informar. O que eu mais sei fazer é verbalizar. Não dá pra informar sem verbalizar, né? Pô, cacete. Como é que menos Principalmente verbalização? no rádio, né? Pois é. Que Porque, veículo Ivan, é esse, né? Nós somos rádio com imagem, mas nós somos... Eu tô tentando me entender com a câmera aqui, pronto. Nós somos rádio com imagem, mas nós somos rádio, né? Sim. Aliás, quero aproveitar para mandar um grande abraço pro nosso colega Robson Cabrini, que faz aniversário amanhã. As ouvintes do Robson já puderam parabenizá-lo hoje, durante o seu programa. Amanhã, quem apresenta o seu programa, das 8 às 10h30 da manhã, é o Bruno. Então, o Robson apresentou o último programa da semana hoje. Parabéns ao Robson, querido Robson Cabrini, profissional talentoso, inteligente, ágil, leve, alegre, descontraído. Um gênio do rádio, um grande nome da comunicação no interior de São Paulo. Um querido amigo que esse ano ganhou de presente e deu de presente a adoção de uma menina, pouca gente sabe, mas ele adotou uma menina esse ano, e quem adota é pai, ainda que não biológico. Então o Robson já trata disso como um grande presente, eu tenho certeza, e para ele, para a esposa Adriana, e eu desejo a ele muitos anos de vida e muita felicidade daqui para frente, sobretudo com muita saúde. Robson Cabrini, o aniversariante do final de semana. Ivan, oi. Tenho uma pergunta a fazer-lhe. Pergunte-me. Se souber, digo que sei. Se não souber, digo que não sei. Nosso prefeito Mário Botion, que nós carinhosamente apelidamos de Mãos de Tesoura, é uma alusão àquele filme Eduardo, ou Eduardo. Mas eu gostei mais de Mãos de Tesoura. Você sabe que tudo que vem do povo... Agora há pouco eu falei aqui de como eu gosto das coisas populares, simples, as coisas que vêm do povo.
Esse Eduardo Mãos de Tesoura eu gostei também, até porque eu assisti o filme, achei bacana, né? Aliás, E o filme é antigo, né? Da década de faz 90. tempo, Eu gosto do artista que fez o papel do Eduardo Mãos de Tesoura, que é o Johnny Depp. Johnny Depp. Né? Que é um ator e é músico também. Esteve tocando aqui com a sua banda Eu achei legal. Hollywood Vampires. Eu achei no Rock in legal Rio de o Eduardo 2015. Mãos de Tesoura, achei que caía bem pro E é um pro Mário filântropo Botelho. também. Também, Johnny né? Depp. É. Mas aí vem o povo, né? E melhora. E melhora ainda mais. Porque, como disse outro dia um ouvinte nosso aqui, o prefeito Latinha. Aí eu fiquei, mas como o prefeito Latinha? Lá tinha um posto de saúde, lá tinha um centro comunitário, lá tinha uma farmácia. É genial, o povo é sensacional. Lá tinha um secretário da saúde no governo Silvio Félix que eu fui buscar, trouxe de novo para o meu governo, trouxe de novo para o governo, agora no meu governo. Lá tinha um outro secretário de obras do governo Silvio Félix que eu fui buscar e trouxe para o meu governo. Não, o povo é Lá espetacular. tinha até o cara. motorista do Silvio Félix, que hoje é o motorista do prefeito. Então, lá tinha muita coisa. O povo é sensacional. Agora, o prefeito, eu entendo que nós não vivemos, não estamos nadando, né, ou navegando, melhor, em mar de almirante, nem viajando em céu de brigadeiro. Né? Não está fácil para ninguém. Há uma crise moral, ética. Há uma crise lá fora. Há uma crise política e essas crises orientam uma crise econômica, né? Ontem nós comentamos no final do programa, o SBT mandou 100 funcionários embora. A segunda rede de TV do país. Mandou 100 funcionários embora. Inclusive o Moacir Franco. Né? Que falou que ganhava pouco. 40 mil reais por mês. Pô, mandaram Coisinha embora, ganhar à um salário simbólico, apenas 40 mil por mês. É porque a televisão paga muito, né? A televisão paga para o Geraldo Luiz mais de 300 mil por mês. O Rodrigo Fara é o maior salário da Record, com merchandising e salário, chega a quase 2 milhões por mês. O Faustão, o maior salário da Globo, chega a 5 milhões de reais por mês. O Jô Soares tinha um salário perto de 1 milhão de reais por mês. Então, em comparação com esses salários gigantes, de fato, o salário do Moacir Franco não era dos maiores, mas um belíssimo salário. 40 mil reais por mês. Então, eu entendo que a coisa está feia, a coisa está russa. Esse termo é antigo também, né? Que está faltando dinheiro. O prefeito tem que fazer a folha agora de pagamento, o 13º, não é, Ivan? Para quase 7 mil funcionários, é muita gente. Eu espero que todos recebam em dia, não é? Porque na gestão, a tão criticada gestão passada, pagava em dia. Os funcionários recebiam absolutamente em dia, receberam o 13º em dia. Aliás, eu não sei se é uma prática ainda da prefeitura pagar uma parcela do 13º no meio do ano e a outra no fim do ano. É assim que ainda funciona? Não, ou não sei como é que é. Como é que é isso na prefeitura? Porque num dado momento, acho até que no governo do Silvio Félix foi assim. Ele pagava em julho a primeira parcela e depois pagava a segunda parcela em novembro, dezembro. Mas, enfim, eu entendo que há que se fazer ajustes e gastar menos. Né? Despesa é como unha. Unha você tem que cortar o tempo todo. E a despesa também. Sobretudo, o supérfluo. Né? Mas o prefeito Mãos de Tesoura cortou a distribuição de remédios para o povo. O prefeito Mãos de Tesoura está cortando a gratuidade no transporte coletivo para deficientes. Tendo ele sido um dos criadores da AINDA, que é uma entidade de amparo a deficientes. Né? O Mário precisava de uma entidade para presidir, então ele pegou para si a AINDA e virou presidente da AINDA. Hoje não pode mais ser presidente da AINDA porque é prefeito, mas é um dos mantenedores da AINDA. Coincidentemente, é o prefeito que corta a gratuidade do transporte coletivo, que piora, está municipalizado. Né? Sob intervenção, talvez o termo melhor seja sob intervenção. Faz uma pesquisinha aí no Google, Ivan, e vê se você encontra nos mais de 600 municípios do estado de São Paulo, nos mais de 800 municípios de Minas Gerais, nos milhares de municípios brasileiros, alguma outra, pois não? Diga. Alguma outra situação semelhante a essa. Qual? Em que a prefeitura faz uma intervenção no transporte coletivo. Olha, eu sou capaz de dizer que Limeira é a única cidade do Brasil em que há intervenção do poder público no transporte coletivo. Sou capaz de dizer.
Se não for a única, é uma das poucas no Brasil. Ainda assim, o prefeito que está usando o subsídio no limite do subsídio, porque ele pediu à Câmara para usar o subsídio no limite do subsídio, salvo engano, no mês de setembro ou no mês de outubro, foram quase 900 mil reais do dinheiro do povo de subsídio, ainda assim vai cortar a gratuidade do deficiente físico, tratando o deficiente físico como do deficiente físico, do deficiente mental, do portador do vírus HIV, tratando esse pessoal como se fossem malandros, como se fossem aproveitadores. E ele veio à Educadora meio-dia, eu perguntei a ele qual é a economia, prefeito, efetivamente, qual é a economia que o senhor vai fazer? Ele falou, olha, Caio, não tem os números. E aí a gente se põe a pensar, né? Eu corto a gratuidade do deficiente, trato o deficiente como malandro e eu não sei exatamente os números da economia que eu vou fazer. Eu não sei responder. Eu venho ao Educadora meio-dia, venho à Educadora, falo no rádio, em todas as plataformas, que eu não sei. Eu não sou prefeito, mas eu não tenho o número. Eu não consigo precisar a economia mensal. Que esse corte absurdo, vai garantir aos cofres públicos. Aliás, ele podia garantir a economia aos cofres públicos cumprindo a promessa dele de campanha, que era trabalhar com menos de 250 comissionados. Ele trabalha com 300. E você percebe, Ivan, até por culpa de uma parte da imprensa, por culpa desse pessoal do Facebook que o Mário domina, né? Tá tudo dominado. Inclusive, ele colocou facebookeiros na Prefeitura Municipal de Limeira. Ninguém questiona o fato dele ter prometido, para ganhar a eleição, trabalhar com menos de 250 comissionados. E hoje ter mais de 300. Aliás, quase 350. Ninguém explica. E também ninguém questiona. Além de nós aqui, que fazemos jornalismo com seriedade e com isenção, por uma razão muito simples. Nós não temos preço, nós não estamos à venda, nós temos valores. E nós temos valor, mas preço nós não temos. Então, a questão dos comissionados vai se arrastando, nós vamos chegando ao final do primeiro ano de mandato do prefeito, e o prefeito não cumpriu o que prometeu, das poucas coisas que prometeu na sua insossa campanha. Aliás, como foram todas as campanhas políticas do ano passado. Foram insossas. E o prefeito se elegeu prometendo cortar comissionados e não o fez. Cortou farmácia para pobre. Quer mexer na gratuidade para deficiente. Tudo isso é fato. Nada disso é mentira. Tudo isso é fato. Tudo isso é fato. Nada disso é mentira. E ontem, Ivan, eu recebi uma informação e eu queria entender essa informação, que a Prefeitura está suspendendo um programa social que tinha com o Senac, com os moradores do Recanto dos Pássaros. Esse programa durou quase 1 ano e meio e beneficiou quase 500 famílias, Ivan. E essa semana esse programa foi encerrado. Eu, de fato, gostaria de entender se isso aconteceu. Por quê? É o prefeito corta-corta? É o prefeito mãos de tesoura? É o prefeito que não corta comissionados, mas corta programas sociais? É o prefeito que olha para os números, como tem de olhar, não está completamente errado, tem de olhar, tem de ser responsável com os números, com a questão da governança da prefeitura, mas que esquece do social, que esquece do povo pobre, aquele que precisa efetivamente da prefeitura, porque o rico não precisa. O rico, que eu já disse aqui várias vezes, dá apoio e dá guarida ao governo Botion, aquele cara que mora em apartamento de cobertura, que anda no carro importado, ele dá apoio ao Mário Botion. Mas aquele cara, e olha, eu não sou contra rico não, pelo contrário. Eu acho que quem trabalha merece ganhar e ganhar bem, e acho até que a condição ideal seria todo mundo vivendo com carros importados, morando em apartamentos 1 por andar, em condomínios fechados, tendo apartamento na praia, né? Eu só estou exemplificando que o prefeito é acolhido pelas camadas mais ricas da população, até por uma questão de afinidade. Os ricos aqui de Limeira, os brancos e ricos, adoram o prefeito. Mas os brancos e ricos não usam posto de saúde. Não dependem dos centros de distribuição de remédios. Os brancos e ricos não usam transporte coletivo. Eles andam até em carros blindados. Então, para eles está ótimo. Para eles está ótimo.
E para o povo? E como dizia a música da Beth Carvalho, e o povo como está? O povo está com a corda no pescoço. Não come a carne, mas rói o osso. Você se lembra dessa música da Beth Carvalho? Sim. E o povo como está? E aí, Ivan, eu faço esse questionamento. O encerramento deste programa social. Uma ação conjunta. Senac, Prefeitura Municipal de Limeira, que começou lá atrás. Inclusive, essa ação social tinha relação com o programa Minha Casa Minha Vida. Começou pelas mãos do ex-secretário Felipe Penedo, que é ouvinte da Educador. Maravilhoso, Felipe Penedo. Arquiteto, cidadão de bem, genro do querido pastor Jonas Zulski, daquela gente maravilhosa da Igreja Presbiteriana, da qual faz parte, inclusive, o vice-prefeito Júlio César. Esse programa terminou porque tinha que terminar, porque o prazo dele era 1 ano e 6 meses, ou 18 meses, como queiram, ou terminou porque o prefeito usou as suas tesouras para cortar também. Ou esse programa só tinha um apoio, digamos, logístico da Prefeitura Municipal de Limeira? Eu gostaria de saber e de entender o que aconteceu na história da suspensão deste programa social no Recanto dos Pássaros. Gostaria de saber, antes de emitir qualquer opinião. Porque pode ser que o programa tivesse uma validade, não é isso? De 1 ano e meio. Agora, pode ser também que o prefeito que já anunciou que ano que vem não tem Copa São Paulo aqui em Limeira. É mais um benefício à população que é cortado, lamentavelmente. Limeira que já recebeu Corinthians, Santos, Palmeiras, São Paulo, tantas vezes. Jogos de futebol cujo ingresso não era cobrado, de graça, que enchiam um Limeirão, 15, 20 mil pessoas. Lamentavelmente, em 2018 não vai ter. Não vai ter, o prefeito mandou dizer que não vai ter. O prefeito que falou, olha, o pessoal da zona rural geralmente anda bastante, não tem problema andar mais um pouco. Já anda bastante mesmo, anda mais um pouco para buscar o remédio. E aí tem justificativas das mais diversas, né? Não é para modernizar, é para informatizar a Secretaria da Saúde. Essa informatização não aconteceu em 1 ano, também prometida. Não aconteceu. Não aconteceu. E foi prometida em campanha. Tá aí para quem quiser ver. Não aconteceu. Da mesma forma, Ivan, que o número de comissionados não baixou. Da mesma forma que o senhor prefeito não explicou porque tanta gente advinda da escola do Silvio Félix faz parte do seu governo. E uma série de outras coisas. Teve uma pérola também nessa entrevista para o Educador a Meio-Dia, Ivan. Nós falávamos sempre do tal plano de mobilidade urbana que tem que ser executado e depois disso abre-se o edital de concorrência para uma nova empresa do transporte coletivo. O prefeito fez troça de uma afirmação que nós fizemos aqui nesse programa, dizendo que não. Esse programa o novo programa do transporte coletivo, o novo projeto do transporte coletivo, o novo estudo do transporte coletivo vai acontecer concomitantemente à abertura do edital. Nós dissemos aqui, o senhor não pode fazer isso. O prefeito fez troça. Depois ele voltou ao programa e concordou. Nós tínhamos razão. Nós estamos terminando 1 ano sem que o estudo da mobilidade urbana tenha sido iniciado e sem que o edital, o novo edital de concorrência, tenha sido aberto. Sabe por quê, Ivan? Sabe uma das razões dessa morosidade? Porque para fazer o estudo da mobilidade urbana, dito pelo próprio prefeito Mário Botion, eles foram atrás da FIP. FIP, Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O que a FIP pode dizer sobre mobilidade urbana e transporte coletivo, Ivan? Aí eles perceberam que a FIP não poderia fazer o estudo, mas perdeu-se tempo, e muito tempo. Mas o próprio prefeito disse aqui, nós somos atrás da FIP, a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Para que vocês foram atrás da FIP? Para que a FIP desenvolvesse o estudo da mobilidade urbana. Então, é uma incongruência atrás da outra. É um absurdo atrás do outro. Então, eu não sei de fato o que houve.
se o programa do SENAC venceria agora, depois de 18 meses, do SENAC da Prefeitura, para os moradores do Recanto dos Pássaros, ou se, de fato, ele foi encerrado, porque o prefeito corta gastos e, sobretudo, ele desfaz o que o outro prefeito fez, o Paulo Radich, que mesmo tendo sido tão mal avaliado, Ivan, alguma coisa de bom esse cara fez. Ou não. Ou tudo que ele fez foi ruim. Ou nada do que ele fez pode ser aproveitado. Então eu gostaria de fazer esse levantamento. O nosso departamento de jornalismo já está levantando essa questão. Muito bem. Levantemos. E tem um ouvinte aqui dizendo que também está cortando o período integral da escola infantil. A Clarice está dizendo isso. Que ele também está cortando o período integral da escola infantil. Eu não sei exatamente qual a dimensão da reforma, eu já falei isso aqui nos nossos programas. O secretário da Educação fez um anúncio aí de algumas medidas que me parece o início de uma espécie de reorganização do ensino municipal. Como tentou fazer o governo estadual, o Geraldo Alckmin lá atrás, a tal da reorganização no ensino estadual, e deu com os burros na água, porque a molecada da rede estadual de ensino partiu para o confronto, invadiu escolas e melou a reorganização do ensino. Eu tenho a impressão que aqui eles também estão querendo fazer uma espécie de reorganização, porque a gente sempre ouve falar de juntar secretaria com secretaria, agora estão falando de corte de período integral de escola infantil. Houve uma tentativa no governo passado, né, do Paulo Radich. Houve uma tentativa, né? Não, também de reorganização? Houve. Isso gerou uma polêmica danada, aquela coisa de nós vamos deixar alunos de tal faixa etária numa determinada escola, e aí vai ficar longe para burro de onde o aluno mora, porque nós não queremos mais misturar faixas etárias de alunos. Nós não queremos mais misturar alunos de 8, 9, 10 anos com alunos de 13, 14 anos. Pois é, mas me soa, de qualquer maneira, estas medidas que estão sendo anunciadas aí a conta-gota, e parece que é a conta-gota de propósito, para não dar a impressão realmente, para não dar a visão de uma reorganização. Então parece que são medidas que vão sendo tomadas assim, aparentemente de maneira pontual, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a conta-gotas, e no fim, quando você abrir o olho, já foi uma reorganização do ensino. Agora, todas essas medidas aí, eu acho que são absolutamente normais para alguém do perfil do Mário Botion. Que é o quê? É o perfil da maioria do político nacional. Um político que tem uma visão neoliberal, de corte mesmo de gastos sociais, de não investimento na área social, corte de gastos sociais. Porque é o que a gente vê no país, a história do país está recheada disso. Esse governo agora, o atual, do Michel Temer, é um governo que deixou isso muito claro, né? Marcou muito claro isso, o corte nos investimentos sociais e o investimento em outras áreas, em outros setores da atividade humana, em particular no caso do financeiro, né? Dos bancos. Mas isso, vamos e venhamos, né? O seu Lula também beneficiou banqueiro. Sim. A dona Dilma também beneficiou banqueiro. É né? verdade. A política já era. Banqueiro, É verdade. Banqueiro passa bem no Brasil. Né? Não tenha dúvida. O bancário nem tanto, mas o banqueiro e o correntista também não. O poupador também não. Repleto de razão. Mas o banqueiro aqui nesse país... O governo Lula também. O governo Lula, o governo Dilma... Você está repleto de razão. Aliás, o governo Dilma também começou a cortar benefícios que atingiram, por exemplo, o FIES. Pois é. Mas o governo Lula e o governo da Dilma, pelo menos, davam uma disfarçada, né? Com programas sociais, davam uma disfarçada. Mas, em geral, esse governo nem disfarça. Esse do Michel Temer já nem disfarça mais. Você sabe que eu tenho, por conta disso, eu tô assim a qualquer momento eu vou conseguir, porque eu estou num esforço muito grande de trazer para a educadora a fala da Maria Lúcia Fattorelli, que é a coordenadora do programas da discussão da dívida pública. Da dívida pública brasileira. Tem um grupo de pessoas, um grupo de entidades no Brasil que quer uma revisão da dívida pública, está pedindo uma revisão da dívida pública. E a Maria Lúcia Fattorelli é a coordenadora desse programa.
Eu estou querendo trazer ela aqui justamente para isso, porque o que esse pessoal está dizendo é o seguinte, a dívida pública brasileira, na verdade, pode não ser tão pública como a gente pensa. Ali pode ter muita dívida particular de bancos que foram enfiadas ali e nós estamos pagando a conta. Como? O governo retira, por exemplo, a DRU, nós falamos hoje aqui no programa Voz do Povo da DRU, que retira dinheiro da Previdência, retira-se dinheiro da Previdência para se pagar esses juros escorchantes que o Brasil paga. Para investidores que vêm aqui, só botar o dinheiro para ter renda e levar embora. Não aplica em nada na produção, não investe em produção nenhuma, não investe na economia do país. Só vem aqui, arrecada, pega dinheiro e vai embora. E isso é prática comum no Brasil. E o Mário Botion, a impressão que eu tenho dele é de que ele é um cara dessa linha. Bem dessa linha, assim. Para os ricos, tudo para os pobres. Coisa nenhuma. Eu não sou contra a redução de gastos, a corte de despesas, ele tem de fazer isso, ele tem de ser responsável no trato, né, do dinheiro público, e eu acho que isso ele é, né? O Mário me parece uma pessoa responsável, uma pessoa íntegra, e um político igualmente íntegro e responsável. Porém, essa questão social, Ivan, está me incomodando e está me incomodando absurdamente, porque comissionado, tem comissionado bom? Ou se tem. Mas tem uma boa parte dos comissionados que servem, sabe por quê, Ivan? Para o vereador que conseguiu aqueles 2 ou 3 carguinhos. Sabe o carguinho? Sim. O vereador que conseguiu 2 ou 3 carguinhos, vota com o prefeito. E quem paga a conta dos carguinhos é você que está nos ouvindo e vendo agora. Ou só ouvindo, ou ouvindo e vendo. Quem paga a conta dos carguinhos? Quem paga a conta dos carguinhos é você. Sou eu, é o Ivan, é o contribuinte, é o cidadão comum. Então, com todo respeito ao senhor prefeito, quando ele vem a esse programa e diz que chamaram a FIP para que a FIP desenvolvesse um estudo sobre a mobilidade urbana, eu, de fato, assustei. Eu estranhei. Mas tudo bem, chamaram a FIP. Eu não sei se gastaram algum dinheiro com a FIP ou se ficou só na fase da consulta, né? Mas algum tempo foi perdido, se não um bom tempo foi perdido. Não sei se dinheiro público foi empenhado nessa questão. E esse mesmo prefeito fala com absoluta naturalidade do corte do benefício da gratuidade no transporte coletivo, porque tem pouco dinheiro a prefeitura e tem muita conta para pagar. Ele fala com absoluta naturalidade, mas não se atém a questões administrativas. Ora, por que não fazer uma reforma administrativa? Por que não diminuir efetivamente as secretarias do governo? Porque acabar com ouvidoria, como ele acabou, acabar com controladoria, me desculpem, mas dificultar o acesso do povo a informações, dificultar o acesso do povo à prefeitura, e quando você acaba com a controladoria... A quem interessa a manutenção de uma ouvidoria? Você diminui imensamente o controle sobre o próprio governo. Então, por que acabar com a controladoria? E por que acabar com a ouvidoria? E por que dificultar o acesso do povo às informações? E por que não mexer efetivamente, mas mexer para valer? Está terminando o primeiro ano de mandato dele. Já é hora de mexer para valer na estrutura da prefeitura. Não vai mexer, suprimir secretarias de fato. Vai mexer. Suprimir secretários de fato. Diminuir o número de comissionados. Porque, terminado o primeiro ano, o que faz o político? Ele olha para trás e vê qual secretário que foi bem e qual secretário que não foi bem. Ou para o Mário Botion, todos os seus secretários são bons. Vai mexer na... Caio, não vai fazer nada disso, Caio. O Mário Botion é um empresário. Ele tem cabeça de empresário. Ele nunca foi político na vida, não tem sensibilidade política. Ele não sabe nem qual é a cor ideológica dele. Que também, respondendo a sua pergunta, né? Ele não soube responder essa sua pergunta. Não, perguntei para ele. Né?
Eu perguntei para ele, porque, sabe por quê? Qual é o seu lado? Porque eu perguntei, mas eu perguntei Essa para foi ele. a resposta, Mas eu né? perguntei para ele de propósito, porque o programa, se você pegar o programa de governo do Mário Botion, é um programa de governo por aí, que vai por esse caminho do corta isso, corta aquilo, né? E aí, de repente, tem lá um É tal... algo meio genérico, e, aliás, parecido com todo e qualquer plano de governo, de qualquer... É um remendo, candidato, é um né? remendo. Cata uma coisa aqui. O que a gente fala disso? O que a gente fala de educação? Ah, fala isso. E o que a gente fala de segurança pública? Fala isso aí. E o que a gente fala de saúde? Ah, fala qualquer coisa. É um programa assim. Né? E aí, no meio desse programa assim... Sobretudo com a orientação de um marqueteiro, ó, sobre saúde você fala isso. É. Sobre a educação você fala isso. E o seu mote de campanha é governarei ouvindo as pessoas. E aí, no meio Né? desse Porque aí você programa passa de uma governo... impressão boa para o seu público. No meio desse programa de governo do Mário Botion, tinha um negócio chamado... Se eu não me engano, o nome era exatamente... se não é o nome exatamente esse, é um nome bastante parecido com esse, mas tinha um negócio chamado assim, salário dignidade. Salário dignidade, que seria o quê? Uma espécie De Bolsa Família. De Bolsa Família, uma espécie de programa de transferência de renda, né? Que é uma coisa que você... Transferência de renda é uma coisa que você coloca o quê? Ideologicamente aonde? À esquerda. Pertence, é uma proposta, é uma ideia, é um pensamento do campo progressista, não é do campo neoliberal, essas coisas. Então, politicamente, está situado do lado de cá, não do lado de lá. E aí, isso está misturado no programa do governo dele, que é uma coisa de louco. Aí eu fui perguntar para ele, eu falei, escuta, mas qual que é a sua ideologia? Qual que é essa postura, a sua corrente? Onde é que você se encaixa? Porque você faz uma formulação de um lado aqui, que é absolutamente neoliberal, e de repente você aparece com uma proposta do campo progressista. Qual que é a sua? Ele não soube responder. Ele não soube responder. Por quê? Você disse que o Mário Botion não é político. Ele é um empresário bem-sucedido e não há problema nenhum com relação a isso. É um cara que venceu na vida. Não há problema nenhum com relação a isso. Mas ele é político sim, Ivan. Ele queria ser prefeito de Limeira já nos anos 90. Ele foi candidato e foi eleito vereador. Na minha concepção, foi candidato a deputado, ele quase é um empresário foi eleito, que foi entrou candidato na a prefeito política. E ganhou no primeiro turno. Ele é um empresário que entrou na política. É um empresário que entrou na política. Agora, quando você pergunta de viés ideológico para o Mário Botion é o seguinte: para que partido você vai? Para o que for melhor para mim. Esse é o viés do Mário. Né? Viés político-ideológico não há. O que há é um viés, farei o que for melhor para mim. É o raciocínio dele. Se você tem alguma coisa em contrário, aí o Mário provavelmente responda para você. Não posso fazer nada. Eu verifico qual é a melhor oportunidade para mim, qual é a situação da qual eu vou tirar melhor proveito, e aí eu faço. Tanto é que ele mudou de partido 4 vezes. Em 4 anos. Ele foi PR, cujo presidente nacional está preso, inclusive. Foi preso junto com o Garotinho e com a Rosinha Garotinha. Ele foi PMDB, ele foi PEN, que não chama mais PEN, que mudou de nome, que agora é Patriota ou Patriotas. E hoje ele é do PSD. Então se você perguntar de partido, ele vai responder: o partido que me der o que eu quiser. Na condição de prefeito, de uma cidade de 300 mil habitantes. É a maior prefeitura do PSD. Uma ideologia. Então, eu estarei no partido que fizer o que eu quiser, o que eu pedir. É como o Lucas Lima. Está saindo do Santos. Está indo jogar no Palmeiras. Está indo jogar no Palmeiras porque o Palmeiras está oferecendo para ele o que ele quer ganhar. Né? O Lucas Lima, que é um jogador que acha que joga muito mais do que joga, vai ganhar pelo menos R$800 mil por mês para jogar no Palmeiras. Pode arrebentar no Palmeiras, pode não dar certo no Palmeiras. O que está fazendo o Lucas Lima nesse momento? Pensando nele e só nele. O que faz o Mário Botion, via de regra? E essa, inclusive, é uma das razões do sucesso dele. Ele é um homem pragmático que faz o que é interessante para ele. Isso eu posso dizer de cátedra. E ele continuará fazendo assim. O que é interessante para ele. Por quê? É o jeito dele de ser. É o pensamento pragmático, é o pensamento objetivo. Eu penso o que é interessante para mim e é isso que eu faço. Agora, com isso, ele se tornou prefeito no primeiro turno, com quase 71 mil votos. Uma eleição absolutamente legítima. Assumiu a prefeitura e está fazendo o que todo mundo está vendo que ele está fazendo. Só que ele é tão pragmático que, para evitar, por exemplo, aquela confusão no Facebook, ele levou esse pessoal para o governo dele, Ivan. Os facebookeiros, o pessoal que faz fake no Facebook.
ele levou para o governo dele. Para quê? Para evitar a oposição ferrenha ao governo dele no Facebook, porque isso incomoda o político. Opa, vou trazer esse pessoal para o meu lado, porque trazendo esse pessoal para o meu lado, eu vou ter uma vantagem, não vou ser tão achincalhado no Facebook como foi, por exemplo, o Paulo Radisch. Aliás, o Paulo Radisch que deu declarações de que levou o Roberto Dias para o governo dele para garantir que não houvesse nenhuma invasão de terra. Já aconteceu a primeira do governo Botion e vai acontecer mais outra. Mais pessoas virão. Mais pessoas virão. E sabe o que vai acontecer, Ivan? Essas pessoas ficarão com a terra. Essas pessoas ficarão com a terra. Ficarão no horto. Ah, vereador pode espernear, pode dizer o que for. Essas pessoas ficarão no horto. Era um número, salvo engano, de 170 famílias. Esse número só vai aumentar. Não, se a Justiça Federal entender que o pleito do INCRA, que está aí no meio dessa encrenca, o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, reivindica esta terra que é da União, não é do município, esta terra toda é da União. O INCRA reivindica para ele estabelecer aqui assentamentos de uma pseudo-pretensa reforma agrária, que é coisa que não existe no Brasil, né? Nunca existiu. Mas, enfim, tem o INCRA aí para isso, né? E o INCRA reivindica. Se a Justiça Federal entender no fim desse processo que essa área que pertence à União deve ser repassada para alguém, para uma entidade da União, que é o INCRA, um abraço, passe bem, obrigado, isso vai virar uma imensa área de assentamentos. Olha, Ivan, eu sou contra as invasões, eu sou contra, a princípio, os assentamentos em área pública, eu sou contra ao modus operandi do MST, você não, você tem uma opinião diferente da minha, mas o que eu quero dizer é o seguinte: Mário Botion não vai resolver esse problema. Você nem sabe qual é a minha opinião sobre reforma agrária, você não sabe. Mário Botion não vai... Fala que a sua é diferente da minha, você não sabe? Reforma agrária com terreno do lado da Anhanguera, no estado de São Paulo. Não importa onde seja. Que é um terreno ao lado de um lixão. Não importa. Que é um terreno ali perto, bem perto. Tem o aeródromo, você não pode nunca esquecer. Tem o horto florestal. Você não pode nunca esquecer. Que podem até... Olha... ser uma questão de embate como são. Você pode gostar ou não que gostar. Pertencem à Limeira. Você pode... Que estão em Limeira. Não, o senhor está enganado. O senhor pode gostar ou não gostar. Eu também tenho um monte de coisa que eu não gosto. E que eu sou obrigado a aceitar, porque a vida é assim. Você pode gostar ou não gostar. Mas quem primeiro invadiu essa terra foi o município de Limeira. Foi a municipalidade. O primeiro invasor dessa terra foi a municipalidade de Limeira. Depois, quem arrebentou a porteira foi a municipalidade. Depois, amigo. Eu respeito a sua opinião, mas não é opinião. Mas na minha opinião... Não, você me desculpe. Aquela área nossa. Aquela área eu vou corrigi-lo novamente. Seria obrigado a corrigi-lo novamente. É nosso. Sou obrigado. Bom, isso é um mote. Isso é um mote de Limeira. O horto é nosso. Tudo bem. E qualquer prefeito que estiver lá tem que lutar para efetivar esse slogan, né? O horto é nosso, é um mote. Fazer valer esse slogan. O horto é nosso, é um mote de Limeira ao qual eu me somo, tá? Agora, quando o senhor diz que esta é a minha opinião, me permita corrigi-lo. Essa não é a minha opinião, estou falando de uma informação, não é opinião. Quem invadiu primeiro foi Limeira. O prefeito era Jurandir Paixão, mandou um trator passar em cima da porteira. O prefeito era Jurandir Paixão, mandou um trator passar em cima da porteira e invadiu o horto. Quem invadiu primeiro foi Limeira, o município. Ele não deu solução para o caso, como todos os demais não deram. Depois que invadiu, foi brigar na justiça. Como todos os demais não deram. O Paulo Radisch passou 4 anos tentando resolver a questão, não resolveu. O Mário Botion não vai resolver essa questão. Não vai resolver essa questão. O número de assentados vai aumentar. Então, como diria o querido e saudoso João Batista Petrelli, usava frases de impacto, né? Agora a Inês é morta. Caixão e vela. A questão... o Mário Botion, talvez, com muita sorte, consiga resolver a questão da TV Cultura, se tiver vontade de resolver. Acho que não tem vontade de resolver, né? E mesmo o José Roberto, presidente da Câmara, vai fazer, naturalmente, barulho com relação a isso, mas o vereador pode muito pouco nessas horas, né? O poder do vereador é limitado, ainda que presidente da Câmara, nessas horas. A questão da TV Cultura talvez se resolva. Acho difícil
que seja resolvida. Acho bem difícil. Acho que Limeira vai perder, de fato, o canal da TV Cultura. Além disso, né, além dessa questão da TV Cultura, a questão do Horto, eu tenho absoluta certeza, e não falo isso com nenhuma alegria, que não será resolvida. E a questão do transporte coletivo, Ivan, não será resolvida no primeiro governo do Mário Botion. E aí, quando eu pergunto a questão Senac, Prefeitura de Limeira, Recanto dos Pássaros, é porque eu quero saber o que aconteceu. De repente, terminou o prazo. O prazo eram 18 meses do programa social. De repente, foi mais uma bela cortada do nosso prefeito, que caminha sempre com esse artefato no bolso, não é? Para poder cortar o que tiver pela frente, sem dó nem piedade. Corta, porque precisa cortar, sem a menor dúvida, mas corta do povo pobre. E o prefeito tem de olhar para o povo pobre. Os milionários já gostam do Mário Botion, sendo ele prefeito ou não? Os milionários já têm amizade com o Mário Botion, sendo ele prefeito ou não? Quando ele deixar de ser prefeito, ele vai continuar mantendo a afinidade que tem, até porque é uma boa praça, né? Eu já disse isso aqui várias vezes. É um cara bacana com os milionários que não precisam do prefeito e que gostam dele de graça, né? Agora, até porque são parecidos. Agora, e o povo, como está? E o povo, como fica? O cenário aí, você sabe que esse negócio da intervenção no transporte público, há vários cenários, né, que você pode, mais ou menos, estabelecer para imaginar para onde vai cair a coisa, como é que isso vai terminar. Não tem um cenário só, você não é capaz de estabelecer um cenário só, mas você faz aí uns 3 ou 4 cenários que são as possibilidades de isso terminar. Um dos cenários que você pode estabelecer aí, como é que vai terminar isso? Como é que vai terminar esse negócio da intervenção? Um dos cenários, você sabe qual é um dos cenários? Um dos cenários é o seguinte: o prefeito Mário Botion tem que fazer aquilo que ele não quis fazer e que levou à intervenção. Estabelecer um contrato de prorrogação com a aviação limeirense por 8 anos, que é o que ela pretendia. E que ele foi para a intervenção foi o resultado de ele não querer renovar o contrato por 8 anos com a aviação limeirense. Um dos cenários do final dessa história da intervenção é esse, ele tem que fazer isso. Você já imaginou? Vai ficar feio, hein? Você já imaginou um negócio desse? Vai ficar feio, hein? Porque outra situação, né? Você falou, só para encerrar, que o Jurandir invadiu o Horto. Foi. O Jurandir invadiu o Horto. Invadiu. E o Mário Botion, aspas, com a intervenção, invadiu uma empresa privada, como prefeito. Sim. Isso vai estourar algum dia. Ah, vai. Isso vai estourar algum dia. E quem vai pagar, Ivan? O contribuinte. Né? Porque o prefeito fala, nós estamos ganhando todas as ações da aviação limeirense na justiça. É meia verdade. É meia verdade. Por quê? Nenhum juiz em sã consciência vai dar ganho de causa, sobretudo em caráter liminar, à aviação limeirense, porque há um risco iminente da cidade ficar sem ônibus. Agora, esse processo vai se desenrolar e a aviação limeirense vai processar de outras formas a Prefeitura de Limeira. E com provas mais que suficientes para ganhar o processo da Prefeitura de Limeira. Vai ser hoje, não. Vai ser, o resultado vai sair daqui a 20 anos. Né? Daqui a 30 anos. Por isso que eu estou falando. Quando o Mário não será mais prefeito, a não ser que ele tenha essa longevidade, chegue a 90 anos prefeito de Limeira. Mas daqui a 30 anos será outro prefeito. E os netos, os bisnetos dos donos da aviação limeirense, muito provavelmente vão ganhar uma indenização pompuda da Prefeitura Municipal de Limeira. Por isso que eu estou falando que tem vários cenários, porque um dos cenários é a aviação limeirense, evidentemente, por óbvio, está lá na justiça contestando a intervenção. Sim. Não é isso? Ela pode perder, a justiça pode entender que a intervenção é absolutamente necessária, que não tinha... Sim. Pode, mas a justiça também pode entender que a intervenção não se justifica. Sim. E aí se devolva o patrimônio. Mas acho difícil. Não, acho difícil. Tudo bem. Nenhum juiz vai canetar lá, olha, ganho de causa para Limeirense, a cidade fica sem ônibus. Porque a justificativa do Mário é muito forte. Mas aí é que tá. A justificativa do Mário é muito forte. Mas não pode. Por isso que eu estou falando que um dos cenários desses que podem se apresentar aí no fim dessa disputa, um dos cenários é esse. É o senhor Mário Botion ter que fazer a renovação do contrato com a prorrogação, né?
do contrato com a aviação limeirense e mantê-la aqui por mais 8 anos, até que uma nova licitação seja feita. Essa é uma possibilidade. Aí, como você disse, vai ficar bonito, né? Bom final de semana, Ivan. Até Para segunda. você também, Caio Bortolation, Uncle Sam Caio Bortolation. Meu companheiro da canhota, tenha um bom final de semana. Bom fim com de seus semana. charutos cubanos, ouvindo Mercedes Sosa e lendo livros de Karl Tá, Marx. você sabe que outro dia um cara aqui falou, um ouvinte, né? No meio dessas discussões, você me chamando de comunista e tal e coisa. Aí um ouvinte aqui até me defendeu um pouquinho. Eu achei legal que ele me defendeu um pouquinho. Ele falou, não, o Ivan não é comunista, ele só é contra o capitalismo. Ah, meu Deus do céu. Essa dava uma boa conversa também. Ser contra o capitalismo dava uma boa conversa. Um abraço, bom fim de semana. Bom fim de semana.